Vamos lá ver se agora conseguimos. Estás-me a ouvir? Estou outra vez sem som teu. Sem som. Já está. Não sei o que é que tocaste, mas já está. Eu estive a baixar e a restar-me no Zoom, pode ser que isso ajude, não sei. Eu agora estou a ouvir bem. Ótimo, Estávamos no lançamento da ideia de criar uma universidade da árvore, não é? Sim. Tu casaste com 20 anos, entretanto é esse projeto todo, estamos a falar mais ou menos nos anos 80, não é? 81, 82, sim. Exato. E entretanto... Em 81, fevereiro, 7 de fevereiro de 81, e, pronto, e os cursos foram criados em maio de 82. Os cursos especializados, os superiores, não é? E essa década, até aos anos 90, tu vais ficar então a lecionar entre o arbusto e a escola superior. Sim, quer dizer, basicamente era aquilo que eu não sei se ouviste um bocado, porque começaram a surgir problemas da parte do Ministério da Educação, porque aquilo que a IARC estava a fazer era uma lança em África, não é? Porque ainda não havia ensino privado, não é? Só havia a católica, que tinha esse direito, e o Estado. E nós conseguimos furar o esquema pelo lado cooperativo, que nada estava dito sobre isso, e era uma lacuna que havia na lei. Portanto, a figura cooperativa permitia criar um ensino superior. E nós aí fomos pioneiros, não é? Pronto, mas como não podiam reverter uma informação negativa, o Estado obrigou a que as cooperativas de ensino fossem só de ensino. E dentro das de ensino, as superiores tinham que ser separadas do outro ensino, né? Portanto, não superior. E aí nós tivemos, com muita contestação, muita polémica, muitas ideias gerais, muita opressão interna, tivemos que criar as cooperativas de ensino polivalente artístico, para convidar o arbusto e a ciência, o ensino secundário, e a cooperativa de ensino superior artístico, o árvore, para os outros cursos, não é? Que iam desde a arquitetura, a fotografia, o cinema, vídeo, desenho, etc. Portanto, e eu aí é que eu já estava, portanto, ligado aos corpos docentes da árvore, e criámos cooperativas novas, e eu fiquei na direção quer da polivalente, quer da superior, era o secretário permanente das cooperativas de ensino, com o Colbert Magalhães e o Zé Rodrigues, que dava nome e a figura tutelar à IARC, porque era o presidente de todas elas, não é? Portanto, esse triunvirato, que era o Zé Rodrigues, o Colbert e eu, é que criamos os superiores da IARC e as cooperativas de ensino da IARC, não é? E eu, nessa altura, não estava, continuava com os meus no arbusto, mas fiquei o mesmo permanente da direção.
fui eu que criei os estatutos das cooperativas de ensino, fui eu que tratei das regularizações, era eu que tinha a relação entre os alunos que vinham e os professores, a escolha e a contratação de professores, depois a necessidade de criar um conselho científico, porque foi uma luta constante, não é? Porque o Ministério punha-nos sempre adversidades, não é? Não foi fácil esse caminho, não é? Depois, internamente, e outros dizíamos que nós estávamos a enganar as pessoas, porque não estavam nada autorizados, blá, blá. Nós lutamos até conseguir, de facto, o despacho legal das cooperativas, e o que aconteceu, era na altura secretário de Estado da Educação, o João de Deus Pinheiro, não é? Estávamos em tempos do cavaquismo, etc., mas conseguimos a organização dos cursos e pronto, e a partir daí foi todo um processo de crescimento, tivemos muita adesão de gente, sobretudo na arquitetura, tínhamos alunos, tínhamos mais candidatos do que aqueles que podíamos absorver, depois comparamos onde está agora a Escola das Virtudes, comparamos o antigo Bela Costa, que é o edifício em frente, com as janelas de maçone. Portanto, todo esse período, isso é que era a minha atividade, é pôr aquilo a funcionar, não é? Abrir aquelas portas, pôr aquilo a funcionar. Não é? Portanto, eu era o único elemento, era mais jovem, era o Benjamin daquilo tudo, não é? Porque, pronto, eu convivi sempre com as gerações mais velhas do que eu, fui sempre o Benjamin. Agora é o contrário, não é? Mas nessa altura eu estive muito cedo ligado aos espíritos melhor pensantes da cidade, com uma diferença grande de idade. Na altura tinha 20 e poucos anos, não é? Portanto, era ainda muito jovem. Não é? Eu costumo dizer que eu não fiz nenhum curso superior terminado, mas criei uma universidade, de facto, deu frutos, e muitos frutos. Não é? É pena que depois tivesse perdido o nome árvore, tivesse aquelas crises todas que teve, porque, de facto, a Isaac não tem nada a ver com o espírito que nós tínhamos para a arte, mas a vida também é feita de derrotas, portanto, e foi isso. Os anos 90 foi, ou melhor, os anos 80 até, foram, essa década foi dedicada à arte. E depois disso, tu acabas por sair disso, é? Ou ficas sempre ligado e depois vais ter uma atividade paralela? Não, eu deixei a arte com o coração a sangrar, porque vi aquilo a tornar-se numa coisa que era tudo aquilo que nós não queríamos e que eu não acreditava, não é? Começou a aparecer uma data de gente qualificável, oportunista, etc., começaram a dar um rumo àquilo que não era o rumo libertário que a árvore tinha, não é? A árvore era um espaço de liberdade, era um espaço de inovação. E começou a aparecer uma data de personagens, que eu não vou citar agora aqui os nomes, começaram a puxar aquilo para algo que não tinha nada a ver com a ideia inicial, com o que nós desejávamos, que foi ao ponto, inclusivamente, de vir a expulsar o próprio mentor e o grande desenhador da arte, que foi o Calbeto Magalhães, não é? Portanto, aquilo passou um processo sinistro, não é? E eu, incomodado com isso tudo, ainda antes de pensar, em vez de entrar numa luta que seria muito má, seria uma coisa que eu pessoalmente posso contar, mas não aqui, afastei-me, deixei ar bem no final de um ano, a seguir o Natal, não voltei, fiquei zangado com aquilo tudo, e preferi ficar todos, etc.,
estar a colaborar com aquela situação. Não é? Mais tarde eles acabaram a seguir, portanto, expulsaram o próprio Calvet e ele entrou num percurso que não era o meu, não é? Não podia coabitar com aquilo. Não é? Ou seja, não, E o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais sair? Como é que tu sais daí com o coração completamente destroçado e que rumo é que vais dar à tua vida? Eu nunca fui. Quero-me ouvir. Estás? Estou a ouvir. Estou. Quer dizer, eu nunca fui dar rumo se isto ou aquilo. Eu deixei-me ir vivendo, ir fluindo, consoante. Sempre fui um marinheiro que ia para onde o vento me levava, não? Portanto, e sempre muito mais emocional do que racional, não é? Se eu tivesse sido racional nestes tempos, eu tinha embredado talvez por outras decisões que não foram as minhas. E eu sempre tentei viver a vida com prazer, não é? E quando as coisas começavam a dar desprazer, simplesmente cagava, nada, não é? Portanto, eu deixei a árvore sem ter nada a fazer como subsistência, na altura era casado, etc. E nunca tinha tido um patrão, tenho aqueles patrões das atividades sazonais em França, etc. Portanto, nunca tive espírito para ser mandado, seja pelo que for, não é? Portanto, fui, quer dizer, tive um período de 2 meses, mas não chegou a 2 meses, portanto, contando a parte de dezembro, janeiro, sim, até que é engraçado que começa a minha atividade também a 7 de fevereiro. Vou para Trás-os-Montes gerir uma fábrica de laticínios, de leite, fazer queijos, manteigas e recolher o leite em Trás-os-Montes, nas Pedras Salgadas. Que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver com os meus sonhos, que não, quer dizer, eu tinha alguns sonhos ecológicos, sim, estavam no campo, fora dessa coisa toda, e que acabou por ser muito importante para mim, porque eu tinha uma profissão de Sofia, que era o patrão da coisa, não é? Era o gerente daquela coisa, e aprendi muito ali, aprendi de facto que é comandar 77 mulheres no fabrico, mais os técnicos do leite, os fiscais do leite, então tinha uma tropa enorme de gente a comandar. E pá, eu com 30 anos, quer dizer, era um puto, sabia, era maçarico, não sabia nada daquilo. Claro que aprendia técnica de fabrico, muitas coisas, e sobretudo conheci Trás-os-Montes, a aldeinha, porque comprava um leite à lavoura toda, mas não tinha nada a ver comigo, quer dizer, e ao fim de 2 anos ali, com um bom posto na vida, que parecia para toda a vida, não é? Ao contrário de Gato, que era um programa de coração ali, não, eu tinha estatuto, ganhava bem, tinha dinheiro, era patrão, bastava-me manter uma coisa, não, eu fartei-me, descobri que era rato de cidade e não rato de campo, e também no final de um ano, vou-me embora, por farto disto, prefiro ir ouvir o barulho do trânsito e da gente toda na rua Santa Catarina do que viver aqui nesta paz de Trás-os-Montes e de zona de Trás-os-Montes, que, por muito bonito e interessante que seja, não tem nada a ver comigo. Não é? Eu sou rato de cidade, não sou rato de campo. Pronto, e voltei desempregado, mesmo, sem nada, e ia-me arriscar de qualquer maneira. Não é? Portanto, dentro desse período, dediquei-me a fazer
outras coisas. Já comecei a escrever para o comércio do Porto, já escrevi umas crônicas mais intensamente, passei a viver da escrita no jornal, né? Textos, críticas de cinema e textos sobre cinema, festivais e coisas, e uma outra peça cultural mais abrangente. Ao mesmo tempo também foi meter-me na loucura das rádios livres, não é? Foi das pessoas da Rádio do Lírio, não é? Que teve um sucesso marcante no Porto, não dava dinheiro, mas era uma atividade que dava muita coisa a fazer, não é? Fomos dos pioneiros de rádios piratas, fomos a primeira rádio pirata a emitir 24 horas na cidade do Porto e com uma audiência enorme, marcou, até gente que hoje ficou marcada por aquilo que foi a do Lírio. E pronto, até que, porque eu na parte final, que antecedeu, o ano que antecedeu a minha saída da árvore, eu com os miúdos do Arbusto, realizei uma ação educativa que teve por mote o cinema, no caso concreto um filme O Único e Vovó, em que eu peguei nos putos e durante um ano andamos a descobrir os seus locais de rodagem. Foi muito interessante, não é? Eu filmei essa ação toda com os putos, não é? Que eles descobriram que não havia ponta rápida, que já não se marcava nas ruas naquele tempo, para muitas coisas. Fiz uma experiência muito interessante durante um ano, acompanhado com os professores primários e os restantes educadores e os pais, envolvi toda a gente naquela situação, porque era ensino artístico, e o mote ali meu foi aquele filme que para mim é a única obra-prima de cinema português e é o meu fetiche, que é o Único e Vovó. Peguei no Único e Vovó, projetei-o às crianças, do Cineclube do Porto, com o apoio do Cineclube do Porto, projetei-o aos pais e projetei-o à professora primária e às educadoras. Portanto, e durante o ano as atividades tinham como mote o Único e Vovó, redações, desenhos, tempos, e eu andava com os putos a brincar ao Único e Vovó, não é? Então íamos para a Pacaria da Quinta de Algaria, brincar com os polícias e ladrões, e eu a gravar, a filmar tudo, eles contaram histórias, foi super lúdico para eles, super divertido, muito enriquecedor, e foi fantástico, não é? Portanto, isso acabei, o meu primeiro vídeo acabado, que foi a viagem anterior do Único e Vovó, que esteve na inauguração do Fórum Picoas, no primeiro festival audiovisual que houve lá em Lisboa, em que esteve a Loriense com o Homem do Breve, etc. Portanto, eu participei no festival, ganhei os novos valores da cultura com esse vídeo, etc. E afirmei-me naquilo que vinha a ser o meu futuro, a minha linguagem, a ligação ao cinema, né? Que era, depois da escrita, era a minha paixão principal. E acabei por concretizá-la dessa forma. Isso vai abrir a porta ao passo seguinte. Portanto, os meus amigos, e sobretudo um amigo concreto, que era casado com uma amiga minha, que trabalhava também na Árvore, que era o Zé Mel, que era locutor, jornalista da RTP, criou uma empresa, que foi a Socivídeo, que eram 5 sócios, todos funcionários da RTP, começou a elaborar nessa altura, e eu fui o primeiro a ficar efetivo na Socivídeo. Estou-te a ouvir. Estava-te a ouvir. Como é que chamava aquilo? Os shows de moda que havia no Palácio, depois no Portex, etc. Os mock-ups, coisas, filmes assim. E, portanto, eu começo profissionalmente a trabalhar no audiovisual, chamamos assim, na Socivídeo, né? E aprender com outras pessoas que aquilo eram 5 pessoas
que vieram da televisão, 5 técnicos, mas áreas distintas. Um era do som, outro era de imagem, outro era cameraman, outro era operador que reparava as máquinas, etc. Isso era associativo e eu cresci com eles e começamos a crescer, porque na altura só havia o Ilídio Inácio, que era essencialmente alimentos, tínhamos que a Sociedade foi a primeira produtora privada alternativa a ter uma atividade no Porto, não é? E foram muita gente, não é? Passaram por lá câmaras que depois foram para a SIC, para outros lados, a RTP, trabalhou comigo na Sociedade, na opção de carreira, o José Alberto Carvalho, que é um locutor super famoso. Muita gente, foi uma escola de iniciação para muita gente, não é? A mim dava-me sempre estar dava-me sempre estar em projetos pioneiros e nesse aspecto do Socibio também foi um projeto pioneiro. Até porque eu pensava que a partir do Socibio conseguia chegar àquilo que eu queria, que era realizar os meus próprios projetos, etc. Não é? Portanto, eu na Socibio era basicamente um produtor realizador gestionais daquelas coisas, publicidades, as primeiras publicidades foram feitas assim no Porto, etc. Portanto, foi uma escola, do ponto de vista técnico, ótima, não é? Pronto, para a altura era um emprego bom. Só que eu sempre fui muito insatisfeito, eu queria era fazer as minhas coisas, não é? Portanto, eu mantinha o jornal, realmente é isso, mas fui sempre pegando os trabalhinhos próprios. Portanto, fiz o primeiro filme para a Fundação de Serralves, não é? A abertura do museu, com o Jorge Lopes, um dos dois, isto extra, só se viu, e na altura tive que me coletar, registrar como produtor audiovisual, etc., com recibos verdes, aquela treta. Pronto, e ia fazendo umas coisas em paralelo, para além das coisas associadas. Pronto, é isto que me liga ao audiovisual, basicamente, não é? Depois, na altura, quando se queria o Jorge Neves, já contando a imagem do canhão do maquinista da General, do Bacer Quinta, que foi sempre a minha imagem de marca, a cabeça no canhão. E até que um dia recebo um desafio do Abi Feijó, que tinha um projeto, tinha sempre caminho de si, etc., que andava com ele já há 2 anos e não conseguia fazer nada daquilo que eram os salteadores. Do Jorge Sena. Eu achei o desafio, primeiro, pela ligação às belas artes, por ligação afetivas, porque na altura o Abi, de quem eu já era conhecido amigo aos tempos das belas artes, e também era membro da Árvore, etc. Vivia com a Inês Santelmo, que era muito amigo, etc. Digamos que tudo senão eu. Perdi-te outra vez. Voltámos a ficar sem som. Voltou o som, voltou. Ok. Portanto, essa parte é muito importante, porque desse desafio do ABI, do projeto de salteadores, é que me vai mergulhar a sério no que é, ou do que era a política do Instituto Português de Cinema, que tinha nos seus estatutos o apoio a todas as áreas cinematográficas, mas que de facto as curtas-metragens e o cinema e aquelas coisas todas nunca contempladas, quer dizer, o bolo era pequeno e ficava sempre nas mãos dos chamados grandes cineastas, das longas metragens, não é? E os outros eram perfeitamente esquecidos. Ora, nós estávamos em pleno cavaquismo e é uma altura de muita contestação, de muita agitação no meio cultural,
o Cavaco acabou com o Ministério da Cultura, nomeou para secretário de Estado da Cultura o Santana Lopes, e é nessa altura, nessa condição toda, que se cria uma coisa que foi fantástica, foi notável, foi das coisas mais interessantes que eu passei na minha vida, foi uma espécie de revolução dentro da revolução, que foi os Estados Gerais do Cinema, quer dizer, todas as pessoas do mundo do cinema se reuniram na Gulbenkian durante vários dias para apresentar propostas de como é que deveria funcionar o cinema e a lei do cinema em Portugal. E a quem o Santana Lopes, na altura, deu o ouvido, sim senhor, façam as vossas exposições. Portanto, e esses Estados Gerais foram muito importantes, porque logo no primeiro dia de manhã, eu, sempre fui muito pensionista da minha escola política e das assembleias e tudo, intervi bastante, intervi em defesa das curtas-metragens, é? Dos curtas-metragistas, dos comentários de animação, que tínhamos que ter consagrados também na lei do direito a que um quinhão da verba que existia de apoiar o cinema que também devia vir para os pequeninos. Pronto, logo no primeiro intervalo do almoço, eu sou abordado por N gente e passei, de repente, a ser o líder dos pequeninos. Tem apoio, faz força, etc. E isso, de facto, tem força. Eu lutei para que isso constasse no documento final dos Estados Gerais de Cinema. Isto está anunciado no Povo, noutros jornais, outras coisas todas. E no dia a seguir tenho alguém dos metragistas, das longas metragens, dos famosos do cinema em Portugal, vem a apoiar, nomeadamente a pessoa que me apoiou mais nessa luta foi o João Botelho, que foi o primeiro subscritor dessas coisas nos Estados Gerais. Eu fui o segundo e depois todos os outros. Então, quer dizer, acabou tudo, toda a gente acabou por fazer um documento em que se consagrava o direito a que pequenas metragens, as curtas, fossem elas de ficção ou de animação ou os documentários, também tivessem uma verba consagrada e específica nos concursos, nos subsídios do Instituto de Cinema. Não é? Portanto, ganhamos essa batalha. Portanto, e fui eu também, mais uma vez, a abrir essas portas e a conseguir que essa batalha fosse ganha, fosse publicitada, fosse possível. Não é? E o Santana Lopes portou-se extremamente bem, é talvez um dos poucos políticos a quem eu tiro o chapéu, por ser uma pessoa correta, honesta, etc. Tudo aquilo que ele cumpriu, prometeu, cumpriu e acatou o que fez. E então entramos numa parte de conversações sobre como é que devia ser. E eu vejo-me quase como na árvore a fazer os estatutos da árvore, embora eu tivesse no estudante no SER, soubesse muito cooperativismo, etc. Ali vejo ter que dar o que deveriam ser os regulamentos, não é? As leis dos apoios à animação, sobretudo da animação e outras materiais, mas muito concretamente não quero animação, porque ninguém sabia de animação em Portugal, havia muitos poucos animadores, ou quase não havia animadores, só que eu tinha aquela criança na mão, que era o projeto de salteadores, e tinha-se de fazer qualquer coisa. Conseguimos os apoios, conseguimos a lei e, obviamente, ganhamos o apoio no primeiro concurso. Também foi outra história, porque também foi um individual, porque havia uma mistura que era filmógrafo, mas que legalmente não funcionava, não tinha apresentado contas, os estados prontos, não era elegível, não podia se candidatar. Mas já havia a lei, já havia o concurso, eu concorria em nome individual, quer dizer, pus a cabeça no sebo por aquele projeto que era salteadores. Aquilo que eu sabia de animação era o mínimo, não é? Tinha animações com avisos, sempre gostei dos bonecos, etc., mas eu não era um animador. Eu estava a conduzir a criança, que era necessário concretizar, pronto, e então
comecei a batalhar e optar as escritas associações, como muitos cinemas, contactos com muita gente de animação, e então criamos um estúdio com um filmógrafo, em Correia, gente no espaço, muitos estudantes pelas artes, muita gente no Porto, dirigido pelo ABI, e outro em Lisboa, dirigido pelo Zé Pedro Cavalheiro, que tinha uma estrutura em Lisboa, e foi entre a estrutura do Zé em Lisboa e a do Porto que nós fizemos o filme. O filme foi feito, e eu em viagens de comboio, com pastas cheias de desenhos, desde Lisboa para o Porto, coisas para lá para Lisboa, etc. E foi assim que a gente foi construindo os salteadores, não é? Formando gente, que não havia gente nenhuma na animação. Depois formámos o Pedro Serracina como fotógrafo, não é? Da Truga, foi ele que fotografou o filme todo. Criamos com apoios europeus, damos formação àquela gente, não é? Começámos a dar formação da produtora com o Pedro Serracina, com malta que vinha de fora, com Marta Conchina, que era um belga, veio dar a formação. Depois criamos os cursos, damos formação até a gente, aqueles que são agora os grandes nomes da animação, foram todos formados por nós, graças a essa minha iniciativa e ao meu amigo Bertão, que criámos depois para que isso fosse possível. E fizemos o Serracina, a Regina, o José Miguel Ribeiro, Elsa Gomes, José Carlos, toda essa malta não tinha formação. E foram formados enquanto tínhamos os salteadores. E pronto, e acabámos de conseguir fazer, não é? A animação portuguesa, que era perfeitamente inexistente, inaugurada com os salteadores. No início foi rejeitado pelo seu autor, pelo Abi, ele nem sequer o queria apresentar no cinema, e eu é que não vai estar feito, era o melhor, acabámos, temos que cumprir, tínhamos um prazo de contrato e tudo, temos que mostrar o que fazer, e pronto. Ficamos no cinema, isso levou-nos a ser logo elegido para o cartão de ouro, etc. E eu, na animação, de repente, tornei-me um líder da animação, não muito amado por os meus pares, mas era, pelas evidências, era o líder. E, entretanto, meti-me nas gestoras europeias, não é? Desde o primeiro Fórum Cartoon que eu e o Adi juntos participamos, eu não sei participar em todos, e um dia na Assembleia Geral em Annecy eu vejo-me eleito vice-presidente da Cartoon, muito também com o apoio dos pequeninos, dos países pequeninos, a Irlanda, a Grécia, etc. Deram a mão, foi talvez a primeira vez que eu me senti orgulhoso de mim mesmo, porque eu candidatei-me contra o inglês, que era o anterior vice-presidente, que era o homem que produziu o Submarino Amarelo dos Beatles, um gajo excelente, e eu, naquela altura, em 15 votos possíveis, tive 14. Portanto, e eu não votei em mim. Portanto, isso deu uma satisfação enorme, porque, de alguma maneira, quer os consagrados, quer os pequenos países, etc., apostaram em mim, e eu, de repente, vejo-me num dos postos principais da animação europeia, que era a Cartoon Europeia, como vice-presidente do TIPS, porque só o presidente, que era um americano, Bob Balsa, mas radicado na Catalunha, e eu é que despachámos. Portanto, eu, de repente, vejo-me lidar com valores e verbas e apoios europeus que ajudaram muito ao desenvolvimento da filmógrafa e de outras coisas, não é? Inclusive a essa formação, que foi caríssima, que foi uma formação de luxo, que demos a esses animadores todos. Não é? E pronto.
E a década de 90 é essencialmente a minha luta pela animação, grosso modo. Depois disso, regressei a Filmógrafo, como deve ser, tornei-me sócio da Filmógrafo, com o Abi e com o Zé, que Lisboa para tentar ter uma estrutura comum. Depois o Zé e o Abi, pronto, são materiais completamente diferentes. O Zé saiu e mais tarde também me pedem que eu saia e o meu sonho era o cinema mesmo, etc. Não, pronto, criei o Alfândega Filmes e desde 96 que, digamos, o meu cavalo passou a ser Alfândega Filmes, não é? Até ao fim. E pronto, então Alfândega Filmes continuei a fazer animação, alguma animação, não por mim, mas porque a Filmógrafo que deixou náufragos, toda aquela gente que a gente formou, não é? Exceto a namoradinha, a Regina, que ficou sempre com ele. De resto, os outros ficaram náufragos. Se eu tive que continuar a alimentar, até porque tinha acesso, estava em Bruxelas com cartão, fundos, essas coisas, continuei a apresentar projetos e acabar projetos na animação. Mas foi aí que comecei a vir para as outras áreas, não é? Mental, a longa-metragem, e em 98 consigo o primeiro grande apoio, a primeira fatia importante do bolo do IPC, que foi um apoio a uma longa-metragem, em cooperação com o Brasil, foi o Antestaden, que marca a minha estreia na ficção. Jorge, E pronto. tenho aqui uma pessoa que era filha do tenho aqui uma pessoa que era filha do diretor do Comércio do Porto. Sobrinha. Foi o meu jornal em que eu trabalhei. Qual deles? Ele pergunta qual. Parece mais caro. Eu era afilhada da Paulina Carqueja. Afilhada da Paulina Carqueja. Mas eu tenho que ir embora, sabe? Já almoçou? Não, mas vou almoçar com algo. Olha, coitado. Olha. Pois eu tive muitos anos no Comércio do Porto, desde 83. Tenho que vos pôr em contacto, eu vou-vos pôr em contacto. Vou ficar por aqui hoje contigo, Jorge, mas agradeço-te imenso esta grande conversa. Pronto, ficamos na Alfândega Filmes, depois continuamos na Alfândega. Sim, é interessante. Só sobre a Alfândega. Depois Mas temos a parte. Quer dizer, eu basicamente, a minha vida foi sempre abrir portas, não é? A árvore, que a construção e os cursos que não existiam, depois só-se vídeo, que não havia produtoras ainda do audiovisual, depois a animação, pronto, mais tarde a sinagoga, isso aqui para outro capítulo. Não, mas foi sempre coisas fechadas e que eu, de alguma maneira, pelo menos abri as portas. Depois, pronto, o que foi ficou para trás. Vou combinar contigo fazermos aqui uma terceira conversa e ouvir um bocado essa tua história também com a sinagoga e pronto, e o que nos leva ao presente. Obrigado, amigo, obrigado por este momento, obrigado pelo teu tempo. Espero que esteja tudo bem. E bom almoço. Já. Obrigado, é? Já.